out for me. Say Kadosh, 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 Kadosh. Is the Lamb of God. He alone is worthy. Everybody say. My favorite part of the song. Do Facebook e Mentes Renovadas Podcast a partir do YouTube. Dizer que você lá em casa é nosso convidado especial. Não saia daí, fica conosco até ao final. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a verdade por trás de consagrações ministeriais. Quem decide, na verdade? E eu tenho aqui dois servos de Deus abençoados, homens de Deus, excelentes pessoas que eu tanto admiro, que vão poder nos ajudar da parte de Deus a entender mais sobre este assunto. Está conosco aqui o nosso querido pastor Judson Calado e também está conosco o nosso querido pastor Lourenço da Rocha. Dizer que o nosso pastor Judson Calado, ele é o pastor líder da igreja Verbo da Vida, e o nosso pastor Lourenço da Rocha, ele pertence à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal e é líder do Centro Nova Jerusalém. Então nós vamos a isso. Eu vou pedir que eles saúdem lá em casa. Pastor Judson tem um lugar. Amém. Saúdo a todos que nos acompanham com a bendita paz do Senhor e sejam abençoados com esse podcast. Amém. Muito bom. Pastor. Graças a Deus, muito obrigado. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, quer à direita e indiretamente. Agradecer também à diaconisa Herculana, não é? Por nos ter formulado este convite. E pronto, estamos aqui. Vamos à frente. Estamos aqui. Eu sei que todos eles estão agradecidos por esse convite. E nós vamos começar já. Nós vamos agora com a primeira questão. Pastor Judson, o que é uma consagração ministerial? Como é que nós podemos entender isso? Consagração ministerial, como é que nós podemos entender isso? Muito bem. Obrigado pela pergunta e obrigado por nos convidar aqui também, sim, como disse aqui o pastor Lourenço. Sim. E desde já também agradeço por isso. Sim. Olha, falando sobre consagração ministerial, eu gostaria de dizer que a terminologia já consagração ministerial, eu acredito que no nosso meio religioso tem sido usada de forma errada, porque se nós olharmos para a própria Bíblia, ela vai nos mostrar que quem consagra algo a alguém é sempre Deus. E muitas vezes no nosso meio religioso nós vemos então nós ministros a dizer que estamos a consagrar essa pessoa a um ofício, a uma função, ou uns mesmo até dizem a um dom, o que eu considero errado biblicamente falando. Nós vemos e eu entendo como consagração como sendo um ato também de separação. Um ato de separação e olhando para essa vertente, que acredito que é a vertente da pergunta que me faz, que é essa separação de homens ou mulheres para o ministério, eu acredito que é algo que deve sim ser feito, mas começando do princípio que é Deus quem separa o homem. É Deus quem nos escolhe. Nós vemos aí em Jeremias 1:5 que diz que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Então Deus já nos escolhe. Eu acredito, se nós falarmos aqui com o pastor Lourenço e perguntar desde quando você sabe que é pastor, você vai ouvir a história e as pessoas que são chamadas no ministério pastoral, eles sabem desde cedo.
Eu, pelo menos, sou pastor e eu lembro que já, quando era criança, já estava numa outra denominação, onde eu aspirava em ser um padre. Não quero dar o nome da denominação, mas você já entendeu. Então já é algo que já vinha dentro de mim. Então, olhando para isso, eu entendo que Deus nos separa desde o ventre, que Deus nos separa. E sim, homens precisam nos confirmar no chamado que Deus nos deu. Muito bom, pastor. Nós vamos também aqui poder ouvir o nosso pastor da Rocha. Pastor da Rocha, o que é um dom ministerial? Acabamos de ouvir agora sobre uma consagração e agora vamos ouvir sobre um dom ministerial. O que é isso? Corretamente. De acordo com o pastor já explicou aqui, foi muito interessante. Eu também concordo, porque existem vários personagens na Bíblia que foram chamados. Agora, um dom é aquela capacidade que Deus dá a um certo indivíduo para poder participar naquilo que é a edificação da sua obra. Alguns são da teoria que as pessoas já nascem com este dom. Mas nós também, pela Bíblia, entendemos que o Espírito Santo reparte, não é, os dons pela igreja. Então, quando uma pessoa tem a capacidade de usufruir desses dons, então ele faz com que o reino de Deus avance corretamente. Amém, muito bom. Pastor Judson, nós conhecemos ou ouvimos pela Bíblia que existem alguns dons ministeriais que foram deixados. E nós precisamos saber quais são esses dons que existem, falando ali de Efésios 4:11. Sim, queríamos ouvir e saber quais são esses dons. Amém. Eu gostaria até de ler mesmo esse versículo, Sim. para que aquele que nos escuta esteja balizado naquilo que nós estamos a falar. Efésios, no capítulo 4, e eu gostaria de começar no versículo 8. O versículo 8 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olhando para esse texto aqui que Paulo escreve para essa igreja de Éfeso, eu acho que está bem claro que nós temos aqui 5 ministérios de governo. Então, esses 5 ministérios de governo que nós entendemos, temos o ministério profético, ou eu gostei vou ilustrar com a mão, como nós aprendemos na escolinha, né? Nós aprendemos desde cedo que normalmente o polegar que representa o apostólico, o apóstolo, que é um dos dons. Nós temos esse dedo que normalmente mostra aquele que aponta sempre, que é o profeta. E temos esse dedo maior que representa o pastor, que tem de cuidar a todos. E temos o outro dedo que representa então o evangelista. E temos esse dedo pequenino, o mindinho, que é o professor ou o mestre. Porque, como dizem, esse dedo é aquele que consegue entrar lá longe, trazer coisas bem profundas nos nossos ouvidos. Então, eu creio e acredito nesses 5 dons que nós vemos aqui que o Senhor Jesus deu para a igreja. Graças a Deus. Podemos então ouvir sobre os 5 dons. Pastor Lourenço da Rocha, eu precisava saber, será que diante nesses 5 dons existem um maior dom? Será que um é maior do que o outro? Ok, bela pergunta e gostei muito da ilustração aqui do pastor dos dedinhos, né?
Corretamente. Os dons, conforme nós já vimos no contexto, até o pastor fez bem ler o contexto, porque todo o texto sem o seu contexto torna-se um pretexto. Portanto, eles foram dados não numa forma hierárquica. Nós podemos entender que é hierarquia. Isso. No sentido de que ou o profeta é maior que o pastor, ou o evangelista é maior que o profeta, ou... Não. Esses dons foram dados para quê? Tá no texto. Tá. É para a edificação do corpo de Cristo, Isso. que é, nesse caso, a igreja. Então, cada um tem o seu papel. Então não tem nada a ver com hierarquia. Não tem nada a ver com hierarquia, não. Como assim? Se nós sabemos que primeiro É o pastor, depois é o evangelista e tudo mais, os outros vêm a seguir. Não tem nada a ver com hierarquia. Não tem nada a ver com Pastor, hierarquia. eu concordo com o pastor, se Sim, me desse pastor Gilson. um Esteja à pouquinho, vontade. poderia também ajudar Sim. nisso. Quando nós olhamos para a estrutura da igreja hoje, nós vemos algo que aconteceu ao longo de muito tempo e onde a igreja denominacional optou por só reconhecer 3 desses dons. Nós vemos tradicionalmente nas igrejas denominacionais, fala-se de pastor, fala-se de evangelista e fala-se de mestre. E esquecemos os dons de o profeta e o apostólico. Sim. Mas tudo tiraram do mesmo texto. Então o que é que eu vejo? Isso não é de hoje. Sim. Não é de hoje. Já depois da Reforma Protestante, em 1530, com Lutero, nessa época da Reforma Protestante, se você for ver livros da Reforma, de lá em diante, a igreja decidiu não falar sobre esses outros dons. Quais são esses dons que a igreja decidiu não falar, pastor? O apostólico Sim. e o profético. Mas Ok. eu também sei o porquê que decidiram não falar. Porque geralmente não há consagrações ou não há, como é que se diz, confirmação nesses dons, né? Exatamente. Não temos ali sentado um irmão, não, este é o profeta, este é o apóstolo. Algumas igrejas sim, mas outras não. Como eu dizia, e o pastor falou muito bem, se nós continuarmos aqui o texto, no versículo 12, ele diz que esses dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Significa, para uma igreja estar completa, nós precisamos de ver os 5 dons. Ok. Nós precisamos reconhecer os 5 dons. Mas o que aconteceu, nós precisamos entender que quando houve a Reforma Protestante, houve um rompimento da Igreja Católica Romana. E qual era o sistema da igreja? Era um sistema de controle. Sim. Ok. Querendo ou não, quando nós crescemos em uma denominação, por mais que nós mudemos de denominação, ainda existem alguns hábitos que nós vamos carregar. Sim. Então, esses reformistas levaram muita coisa boa que eles trouxeram para nós, que nós estamos aqui. Mas tem alguns hábitos que eles carregaram também, que era esse hábito de poder ter controle das coisas. O pastor você pode controlar. O evangelista você pode controlar. O mestre você pode controlar. Quem controla um profeta? Quem controla um apóstolo? Pastor José, então foi retirado porque a ideia era controlar o grupo? Exatamente. Era ter um controle sobre aqueles que estão na igreja. Ok. Meu Deus. Porque um pastor é um pastor local. Sim. Então, imagine alguém que é o líder máximo da denominação. O pastor local, ele sabe estar aqui. Já um apóstolo, o apóstolo é alguém que é enviado. É alguém que vai, e uma das características do apóstolo é abrindo novas obras. Nós vemos que são os apóstolos que vão na obra missionária. Sim. Então imagina hoje você controlar. É mais fácil controlar o pastor de uma igreja do que controlar o homem que abriu 100 igrejas. Porque ainda neste quesito, Sim, pastor. é dizer o seguinte, que
o pastor tem razão. Sim. Pese embora a igreja foi influenciada pelo Império Romano, não é? Porque há muitas coisas que vieram mesmo do Império Romano. E que até agora também algumas delas ainda persistem. Dizer que há sim igrejas que rejeitam, mas há igrejas que, para salvaguardar a vanglória, não é, do poder ou da força que tem esses ministérios, então eles os têm lá profeta, tem lá apóstolo, tem lá doutores. Mas as igrejas não precisam dizer que este é o profeta, aquele é o apóstolo, aquele não. Por exemplo, falo propriamente das Assembleias de Deus Pentecostal, por exemplo. A Assembleia de Deus Pentecostal, se dizer que não temos apóstolo, isso é uma pura mentira. Temos. Nós temos apóstolo. Sim. Agora, por exemplo, quando o Clambaquiache veio para aqui para o Golfo, quem implantou o Clambaquiache? É o pastor presidente Adão Malua. Sim. Logo, ele é um apóstolo. Mas ele não precisa do título de apóstolo. O não entender da Assembleia de Deus Pentecostal é isso. Por exemplo, quando alguém está a pregar a palavra de Deus, ele é a boca de Deus a falar para o povo. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala de Deus, não é? Para o povo, não é? E não só a missão do profeta não termina só por aí. Agora, por causa dessas exaltações, é por isso que nós estamos a ver hoje em dia que indivíduo, ninguém lhe confirmou, ele próprio se intitula eu sou profeta. O apóstolo, ele próprio se intitula eu sou apóstolo. Então, através dessas situações, a Assembleia de Deus, mesmo no próprio profeta, a Assembleia de Deus trabalha com os dons proféticos estão lá, o profeta está lá. Isso é para mitigar esse assunto que nós estamos aqui a ver. Então, pastor, não há uma necessidade de separar essas pessoas como tal? Elas podem ficar assim no anonimato, sem assim torná-los público, que você é um profeta ou que você é um apóstolo? Será que não há necessidade, não? Não, existem algumas denominações, não é? Que é uma necessidade tão grande que eles sejam vistos mesmo, sejam vistos. O problema não é eles serem vistos, podem até serem vistos, mas o problema agora é a exaltação que faz aquilo que eu já disse, que não são cargos que foram dados de uma forma hierárquica, mas os indivíduos ou certos indivíduos que têm esse dom, que são consagrados a esse ministério, há uma sustentação de querer até ser visto maior que o pastor. Então, para mitigar essa situação, a Assembleia de Deus prefere trabalhar nesse quesito assim, dessa maneira. Maior que o pastor líder da igreja. Não no sentido de dons, como já falamos aqui, que não existe maior. Não existe. Nos dons não existe quem é maior, não. Mas os profetas estão lá. Agora, uma coisa bem séria que nós devemos aqui rebater é que as igrejas que consagram, não é? Nós não podemos criticá-las, não. Sim. São ministérios que estão na Bíblia. Sim. Não. Tá bem. Então, nós vamos aqui prosseguir com o nosso podcast. Você lá em casa, seja muito bem-vindo à nossa live. Estamos aqui aprendendo coisas com servos de Deus, coisas que vêm do reino de Deus. A questão que se segue é para o nosso pastor Judson Calado. Pastor Judson, como é que deve ser feita, segundo a Bíblia, como é que deve ser feita essa seleção, se é que é seleção? Como é que nós vemos que alguém tem um dom, alguém tem um chamado para poder separar essa pessoa? Como é que deve ser feito isto? Segundo a Bíblia, não ainda por questões dogmáticas, porque sabemos que cada igreja tem o seu critério, mas o que é que a Bíblia nos diz? Como é que deve ser a separação dessa pessoa? Ou a confirmação, não sei. A confirmação é, acho que é a palavra mais certa. Sim, né? sim.
É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil, mas que é importante e é interessante para podermos entender e responder. Eu olho para aquilo que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que Jesus separou os seus apóstolos. A Bíblia nos mostra também que, deixa-me encontrar aqui o texto em Atos, que Paulo, quando ainda chamavam de Saulo, o Espírito Santo, ele ordenou para que separassem Saulo e Barnabé para serem enviados para a obra aos gentios. Então nós começamos a ver aqui um padrão, que o Espírito Santo de Deus é aquele que guia a igreja, os líderes ou os presbíteros da igreja, a olharem, a separarem pessoas. Quem são as pessoas que devem ser separadas? Tem pessoas que têm o dom. Têm o dom para exercerem o ofício. Apostolado, pastoreio, o mestre, o evangelista, mas não são qualificados para poderem estar nessa função. Como assim, pastor? Deixa eu ler para si. Vamos só para a Bíblia. Sim. Em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Quando Paulo nos mostra isso, você vê que as características que Paulo fala para um bispo, para um apóstolo, um pastor, para alguém ser separado para o ministério, vê que ele não está muito preocupado a olhar para aquilo que são os dons espirituais na pessoa. Sim. Mas está a falar daquilo que é o caráter da pessoa. Então, eu gostaria de dizer, para alguém ser separado ao ministério, para o pastor dizer, não, eu quero separar para a ordenação o irmão João, o irmão Antônio, ou essa irmã, quero ordená-lo, é preciso que essa pessoa mostre essas características. Imagine que eu quero separar alguém que eu vejo visivelmente que este homem é um pastor, porque ele cuida das pessoas. O que é um pastor? Um pastor é aquele que cuida das pessoas, cuida do rebanho, ama pessoas. Pastor não é aquele que gosta de estar distante das pessoas. O pastor quer beijar, quer abraçar, quer tocar, quer cuidar das pessoas. O pastor não vê limites para cuidar da pessoa. E tem pessoas no nosso grupo, na igreja, que você vê, uau, eles têm isso. Sim. Mas você, quando vai observar o caráter dessa pessoa, pode ser que é alguém que tem mais de uma esposa. E Paulo nos mostra aqui que não pode ser um homem que tem mais de uma esposa. Pode ser que seja um homem espancador. Então não pode ser. Um homem que não é honesto. Não pode ser. Correto. É desqualificado a essa função. Então, eu prefiro dizer, as pessoas que precisam ser chamadas, o pastor precisa ser guiado pelo Espírito para ver quem são pessoas que têm o dom, e agora o pastor precisa começar a observar nele as características certas para ocupar essa função. Corretamente. Porque se o homem tem o dom, mas não tem a sua alma tratada, se o seu caráter é um caráter de arrogância, é um caráter que não coabita com aquilo que é Cristo, então esse dom
será inútil. Meu Deus. E arrebatando Sim, até, pastor. é importante, sim, porque o caráter do indivíduo é muito importante. E temos também que ver a situação da conversão. Ok. Isso. Conversão, por exemplo. Existem muitos obreiros que deixam a desejar. Pastor, eu vou só fazer uma pergunta. Então, não esqueça que vai dizer, então, essa coisa de que não é meu amigo, isso está fora de questão. Não, isso não existe. Não existe. Não existe isso. Não deve existir. Não, isso não pode existir. Por quê? Porque Deus é quem consagra, Deus é quem chama, Isso. o homem confirma. Agora, para me confirmar, eu não vou confirmar alguém que está a dizer que, não, eu fui chamado, sinto essa chamada, não é? E depois vejo no caráter dele, negativo. Isso. E eu até me lembro que o pastor presidente uma vez estava a dizer que, anteriormente, para ser consagrado, até perguntavam na tua esposa Sim. Mas tem que se ser. ele pode ir ou não. Tem que ser. Depois, outra questão, perguntavam também aos vizinhos, para saber como é que é o testemunho deste camarada, Isso. não é? Agora, vamos na própria conversão. Hoje temos obreiros que são mesmo lobos. Meu Deus. Quer dizer, não são convertidos, não têm uma experiência, porque também Paulo diz que devem ser experimentados. Não é? Tem que ter experiência, tem que ter maturidade, isso que o pastor já falou aí muito bem, tem que ter uma conduta ética. Não é? Então o ministério não é só. Porque existe muita gente, pastor, que cai no mundo do paraquedas. Chegam no ministério, pá, nós assustamos, já é obreiro. Veio da onde? Lhe mandam, por exemplo, justifica o teu ministério. Não consegue, não tem carreira. E às vezes chegaram lá por influência de pessoas. Tá vendo? E é aquilo, é uma verdade, mas temos que falar. Eu, por exemplo, pastor Lourenço da Rocha, sou pastor de uma igreja, líder de uma igreja. O meu primeiro filho está com 25 anos de idade. Ora, esse rapaz, se ele não for convertido, se ele não tiver caráter, se até o próprio povo lhe rejeita, eu ainda teria coragem, ainda assim, de lhe confirmar o ministério? E quantos obreiros nós temos que estão nessa condição? É ali onde eu chamo de nepotismo espiritual. Meu Deus. My God. Existem. Pastor da Rocha disse algo muito importante e nós devemos levar uma coisa. Sim. Não podemos brincar nem negociar com a palavra de Deus. Amém. Eu acredito que Deus nos chamou para sermos seus representantes nessa terra. Como embaixadores de Cristo nessa terra, nós temos a obrigação de fazer bem o seu trabalho. Então, respondendo um pouco a pergunta que fez a pastora Rocha, separar alguém por ser meu amigo ou por ser meu familiar Meu é ir filho. contra a palavra de Deus. Toda gente que é separado precisa haver confirmação do Espírito Santo primeiro, pastor, e precisa ter, a Bíblia é clara, a Bíblia diz assim, para nós entendermos, cada árvore, para você saber qual é essa árvore, os frutos dirão que a árvore é. Então nós precisamos olhar para a pessoa e essa pessoa dá frutos da árvore que ele diz que é. Você que diz que é pastor, nós precisamos olhar para ti. Completamente, ver Você os diz que frutos. você é mestre, nós queremos ouvir. Porque não é só o ensinar que faz alguém mestre. Ensinar qualquer um ensina. Sim. Mas o mestre tem um dom especial de poder alcançar e trazer revelações na palavra que nós, os normais, não Não poderíamos conseguimos ter. Da enxergar. mesma forma, o profeta, nós sabemos que não é o facto que você profetiza que faz de ti um profeta. Corretamente. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 13 que as filhas de Filipe Eram profetizavam. profetas. Sim. Mas depois apareceu um profeta Ágabo. Uhum. E está no mesmo texto. Então a Bíblia diz elas profetizavam e havia um profeta. Significa que quem profetiza não quer dizer que é um profeta. Sim.
Então, isso precisa ser bem estudado também no nosso meio, porque hoje, alguém só porque teve uma revelação porque viu intitula-se algo e aconteceu, pronto, já é profeta. Não é assim. Muito bom, muito bom. Estamos aqui, o nosso programa está a ser muito abençoado. Eu vou passar agora a questão para o pastor Lourenço da Rocha. Pastor da Rocha, falamos aqui ou podemos perceber sobre pessoas que são chamadas ao ministério muitas vezes por não terem o dom, não têm o dom, mas por amiguismo e tantas outras coisas. A dada altura, essa pessoa manifesta, né, aquilo que ele é e que não é digno, né, de ocupar ou de estar na posição em que ele está. Será que essa pessoa, quando se der conta ou se tornar público esse caráter negativo, essa pessoa deve ser desconsagrado? É normal desconsagrar alguém? Nós precisamos saber isso, pastor. Eu não sei se vamos lhe meter a mão com a mão e consagrar. Agora depois vamos ver. Se uma vez consagrada, a pessoa volta. Bom, os dois pastores vão responder. Sim, senhora. A Bíblia não mostra um padrão assim direcionado, não é? Em desconsagrar alguém. Mas vimos na Bíblia vários homens que foram consagrados, não é? Não tiveram êxito. Okay. Estamos a falar, por exemplo, no caso de Saul. Isso. Não teve êxito. Então, muitas das vezes as igrejas tomam medidas, e a própria Bíblia também concorda. Às vezes, por exemplo, imaginemos que um ministro, um obreiro, envolve-se com uma adolescente. Jesus. E esse envolvimento dá um fruto. Isso torna-se escândalo. Bom, é claro que esse indivíduo não vai querer permanecer ali na liderança. Então a igreja, para salvaguardar o bom nome da igreja, e pois que a igreja faz parte também da sociedade, somos seres sociais, e muitas das vezes os escândalos que acontecem na igreja fazem com que o nome do próprio Senhor seja desacreditado. Então, muitas das vezes, para nós resolvermos esse problema, temos mesmo que afastar o obreiro do ministério. Retirar-lhe mesmo, retirar-lhe, sim, senhor. Okay. Até ali ainda nós encontramos alguns respaldos bíblicos, estamos a falar de Saul, estamos a falar mais de outras pessoas que na Bíblia não foram bem sucedidos. Então, tem muito a ver com os pecados de escândalos, coisas erros que eles cometem depois, então vai manchar de uma forma a igreja. Então, para que a igreja preserve o seu bom nome, precisamos de afastar. E isso aqui, Paulo falou isso numa das suas cartas. Eu acho que é 1 de Coríntios, quando ele expulsou alguém. Não se admite alguém que dorme com a sua madrasta, não é? Entra na igreja, senta-se na igreja, está ali normalmente. Então, esse é um pecado público e tornou-se escandaloso. Por isso é que Paulo expulsou mesmo. E se expulsou, eu acredito que ele não era mais obreiro, não. Expulsou e perde o ministério. Pastor Judson, diga alguma coisa. Sim. Primeiro, sobre a pergunta que fez. Sim. Se é possível desconsagra. Nós entendemos aquilo que nós falamos, né? Brincando um pouco com essa palavra consagração, mas eu olho para aquilo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, no versículo 29, a Bíblia diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, então são irrevogáveis. Sim. Significa que quando alguém é colocado, é chamado por Deus para um ofício, ainda que ele se desvie, nós, a comunidade, nós, a igreja, podemos afastar, vamos discipliná-lo. Mas o dom continua nele. Nós, o homem, não tem poder para tirar aquilo que Deus deu. Por isso é que a Bíblia diz que os dons, a vocação, são irrevogáveis. Sabe, existe exemplo de pastores
que estavam desviados e foram afastados do cargo da denominação, e ele está numa outra província. Sim. E chega lá, encontra um povo sentado, desesperado, sem nada, e ele entra lá e diz: olha, eu sou pastor. E começa a pregar, e de repente o fogo de Deus cai naquele lugar, as pessoas todas recebem salvação, quem estava doente ficou curado, tudo isso. E o pastor desviado sai daí e começa: uau, o que aconteceu? Mas ele sabe que está desviado. Sim. Mas isso é porque os dons de Deus são irrevogáveis. Ok. Mas como disse bem o pastor, nós como igreja precisamos entender que não é porque o dom é irrevogável que essa pessoa está a cometer que vai continuar naquele posto. Não, não. O pastor deu o exemplo de Saul. E o exemplo perfeito é Davi. Sabia que Saul já estava desviado de Deus, mas ele sempre dizia: ele é ungido de Deus. Corretamente. Embora desviado, mas ainda assim ungido de Deus. Então nós precisamos entender. Provérbios capítulo 15, versículo 10, ele diz que a correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então aqueles que se desviam do caminho do Senhor merecem sim uma correção. E a correção, como disse o pastor, deu um exemplo aqui bem severo. E esse exemplo severo que o pastor deu deve ser também dado como uma correção severa. Mas a Bíblia diz algo também em Romanos 15, 14. Paulo diz que toda disciplina, toda repreensão, toda essa deve ser administrada cheia de bondade, Amor, sim. cheia de amor e de conhecimento. Então, quando eu vou repreender um irmão, preciso estar carregado disso. Sim. Eu preciso entender, eu estou a corrigir essa pessoa porque eu estou cheio de bondade, eu tenho conhecimento sobre isso, Amém. mas eu tenho amor. E por ter amor, eu quero salvar essa pessoa. Amém. O pastor falou aqui de algo que aconteceu na igreja em Corinto, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, de um homem que estava a dormir com a sua madrasta. Corretamente. E Paulo disse: olha, vamos já, eu vou já orar para entregar esse homem a essa pessoa, para que o seu espírito não vá para o inferno. Mas pelo menos o corpo dele vai já. E Paulo diz mais, Paulo vai mais além a dizer: irmãos, não quero ninguém falar com esse homem. E sabe, irmãos, de nós, isso parece uma coisa de muita severidade e tudo mais, mas nós precisamos ter algumas posturas para nos proteger. E também. coragem mesmo também. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 a 13 diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Corretamente. Ei, Paulo Paulo vai foi longe, mais duro ainda. porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós que os que estão dentro. Por que não julgar os que estão dentro? Sim. Porque uma coisa, minha querida diaconisa, muitas vezes a igreja comete muito. A igreja tem escondido os seus pecadores. Dentro dela mesmo. É o que o pastor disse. Então nós temos alguém, um diácono na igreja que vai, envolve-se com uma irmã casada e não sei quanto. Por que não é exposto? Por que tem de ser salvaguardado? Alguém que viola uma criança, por que tem de ser salvaguardado? Por que nós não pegamos e levamos para a justiça? Corretamente. Então Paulo nos orienta, a Bíblia nos orienta que nós devemos sim corrigir essas pessoas. Sim. Então, alguém que já foi separado, os dons não saem, mas a função que ele está a ocupar, se ele é um pastor na igreja, nós podemos lhe tirar dessa função de pastor e voltar a ser um irmão na igreja. Nós sabemos que ele foi chamado para isso, mas não está apto para exercer essa função, então você sai Excluído. você é excluído dessa função. Muito A bom. função você perde. O dom você não perde, mas a função perde. Ok. Muito obrigada, pastor Judson, pelo esclarecimento. Pastor Lourenço da Rocha, a questão que se segue é a seguinte. Há aquelas pessoas que sentem que o chamado está ali dentro,
elas sentem que foram chamados para ou têm um dom ministerial, mas então não sei se não é ainda o momento, não sei o que acontece, mas essas pessoas ainda não são confirmados. E eles já estão ansiosos que eu sou, Deus me chamou, Deus me falou, esse pastor não está a entender a minha visão, não me leva, não me consagra. Será que isso é correto? Alguns pegarem, titularem-se por si só, ou tem que esperar mesmo a confirmação de alguém? Precisamos saber, pastor. Boa pergunta. Nós já vimos atrás, conforme nós viemos falando, que quem consagra é Deus. E o pastor aqui, Judson, foi muito claro, até mostrou aqui textos bíblicos, não é? Que o apóstolo Paulo, por exemplo, já foi chamado antes, mas passou por muitas vacaturas. Mas o meu pastor não está a entender isso, Também, eu já tenho que ser. Corretamente. Esse é que é o grande problema. Ali, quer dizer, Deus consagra, mas ele também trabalha com o homem. Sim. Há uma parceria de Deus e o homem. Porque para que se torne público, é preciso confirmação. Porque você até foste consagrado. Sim. Agora, existem pessoas que, quando chegam nesta fase, e que às vezes, por aquilo que nós já falamos aqui, caráter, o problema não é ser consagrado, é caráter. É que você tem lá o dom, tá? A ferver está lá. Mas agora, o teu pastor que te acompanha, está a te ver que você tem essa questão, tem esse quesito que não está regular. Ok. Então, ou espera, o tempo ainda não chegou. Porque todos os homens de Deus que foram consagrados esperaram um tempo de Deus. Está consagrado, sim, mas tem o tempo de Deus. E às vezes, o tempo de Deus ainda não chegou. E eles querem dar um passo a mais. E aí vai chocar com o líder. Então, o homem também, até certo ponto, pode interditar, não é, o teu percurso. Quer dizer, você tinha que chegar lá, por exemplo, este ano, mas por causa do teu comportamento, vai te levar daqui a 10 anos. Meu Deus. Tá vendo? Quer dizer, Deus até já te consagrou. Mas porque você tem aquele quesito de não ser humilde, mau testemunho, comporta-se mal, não é às vezes aceite, quer dizer, a pessoa não está depilada, quer dizer, está a faltar alguma coisa, uma limazinha. Então, ele, pronto, começa a ir, porque não, o pastor, quer dizer, aplica o problema no pastor, enquanto o problema é dele próprio. Meu Deus. Então é dali onde depois aparece que não, esse pastor não é bom. E muitas dessas pessoas saem mesmo, vão procurar onde ele encontra facilidades para chegar até o ministério. Tá. Pastor Judson, como é que nós podemos entender nesse momento o que aconteceu com Davi? Ele foi ungido lá, mas só veio ser rei depois de um tempo. Corretamente. Será que a nossa geração está preparada para esperar? É justamente... Faz quanto tempo? 33 anos, 30 e tal anos. À espera! Para subir no trono que já lhe... Meu Deus! Sabe, irmã, eu olho para isso e justamente como o pastor da Rocha disse, todo homem que é chamado por Deus, tendo essa convicção, ele precisa entender, Deus deu um líder para me guiar. Deus não tem como falar comigo e não falar com o meu líder também. Não. Então, se o homem que foi chamado não tem essa paciência de olhar e dizer, não, eu vou esperar o meu líder me separar, então ele será um desviado. Corretamente. Será um rebelde. Esses que nós muitas vezes vimos vão e abrem a sua própria igreja, abrem a sua denominação. Essa pergunta já está aqui. Porque agora não está a me reconhecer, não sei quanto. Porque, como disse o pastor da Rocha, provavelmente o pastor não está a te reconhecer porque você ainda não demonstra os caráteres. O caráter aprovado de um ministro de Deus. Sim. Porque eu não quero
reconhecer alguém que trará vergonha ao corpo de Cristo. Não pode. A Bíblia nos fala em Atos, no capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nós vemos aqui ainda, Saulo estava aqui a ser tratado, Saulo, nós sabemos que é Paulo, Sim. a ser tratado como profeta ou mestre, que é os que tinham aí. Mas nós vimos mais tarde, quando você lê as outras cartas paulinas, quando você vai ler em Gálatas, Paulo se apresenta, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo é apóstolo, mas ele, quando começou no ministério, não se intitulou de apóstolo. Sim. Passaram quase 16 anos. 16 anos. Passaram Meu Deus. 16 anos para ele entender o seu chamado de apóstolo e se titular, não, eu agora estou a operar nesse dom, nesse chamado de apostolado. Então, a pressa não vai nos fazer desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Porque quando o nosso chamado, todo chamado precisa ser reconhecido. Ok. Nós vemos que Paulo aqui foi reconhecido. Teve de ser reconhecido. Ok. Então, não há ninguém na Bíblia que se auto-intitulou para um chamado de Deus. Ok. Os que fizeram, os que assim fizeram, nós sabemos que são rebeldes. Sim, deram-se Nós- mal. Nós vimos o exemplo do próprio Satanás. A Bíblia nos mostra que ele diz que queria sentar num lugar acima de Deus. É. Então, isso é um ato de rebelião e sabemos como é que Deus trata com rebelião. É verdade. Olha, nós estamos aqui na nossa live. Está conosco o nosso querido pastor Antônio Alexandre. Está conosco também o Quaresma, a Justiça de Deus. Está conosco a Aimone Pegado. Aimone Pegado. Está conosco o pastor Osvaldo Quindaúla. Ainda está conosco também a Natália Malungo. E está conosco tantos outros nesta manhã que estão aqui a assistir à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Podem deixar as vossas perguntas, porque daqui a pouco nós vamos passar aqui para os nossos convidados. Vamos dar continuidade aqui com o nosso tema. Pastor Lourenço da Rocha, a pergunta está a ser sempre os dois, graças a Deus. Pastor Lourenço, como é que fica a questão do chamado e o dinheiro? Parece que ultimamente nós vimos que o chamado de Deus está a ser associado a negócio, né? Muitos pastores, mesmo até sem confirmação, eles querem abrir uma igreja porque eles querem dinheiro. Será que o dom que Deus nos deu, o ministério que nós temos, é para fazer negócio, é mesmo sobre dinheiro? Ou sobre ganhar almas para Cristo? Porque há muito negócio agora em algumas igrejas. Não, mas vai passar também para o pastor Joel, vai passar. Olha, é um grande desafio ser pastor também. É um grande desafio. E normalmente, nos olhos das pessoas, os pastores é que comem os dinheiro, os pastores é que são os gatunos, os pastores é que comem os dízimos. Prontos. Mas essas pessoas que dizem isso, quer dizer que há também pastor que dão motivos. O pastor tem duas missões importantes. Quando nós olhamos para... vamos abrir em São João, no Evangelho de João, deixa eu só ver aqui, o capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17, não vamos ler, mas vou aqui parafrasear. Há aqui uma pergunta. Jesus pergunta a Pedro, por 3 vezes, não é? Se ele o amaria, ou o amava. Pedro disse que sim, eu te amo. E Jesus disse, apacenta o meu rebanho. Por 3 vezes,
apacenta o meu rebanho, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 17. Portanto, quando nós fizemos a exegese dessa palavra, apacentar, no grego, nós vamos encontrar, Jesus não usou apenas uma única palavra, conforme está na nossa Bíblia. Apacenta, apacenta, apacenta. Ele usou duas palavras. Usou a primeira palavra no versículo 15 e a do versículo 17 é uma única palavra. No grego é bosco. Bosco quer dizer nutrir. Essa é a primeira missão do pastor. Nutrir, quer dizer alimentar o rebanho. A segunda palavra é a palavra poimainon, no grego, que está no versículo 16, que quer dizer administrar. Então, o pastor faz o quê? Ele nutre, cuida do rebanho, alimenta o rebanho e administra. Agora, muitos que têm esse âmago de ser o líder e de querer subsair-se, aproveitando-se do rebanho, e há bem um pastor que diz assim, se a ovelha não dá leite, dá carne. Tá? Então aproveitam-se dessas situações. Para depois, quer dizer, o âmago dessas pessoas não estão realmente naquilo que é fazer progredir o reino de Deus, avançar o reino de Deus. Mas o âmago deles está onde? Na angariação de fundos. Então, é dali também onde o pastor deve ter equilíbrio com as finanças. Tá vendo? Por exemplo, mesmo que Deus está lhe abençoar, nós temos que ter aquele equilíbrio para não haver escândalo na igreja, de forma que as pessoas lhes dão a entender, ou por más influência, pensam que o pastor está aqui a roubar os dinheiros da igreja. Então, quando o princípio do indivíduo é abrir uma congregação, abrir uma igreja para subsair-se na vida, fica muito complicado. Não está dentro dos trâmites bíblicos. Está errado. Isso está mesmo errado. Então, é para dizer que também temos, infelizmente, não é? Muitos obreiros que têm essas iniciativas e que são negativas. E até muitos deles estão a abrir campos. Não é? O pastor da igreja não sabe, o líder não sabe. Ele vai lá, faz das suas, vem, para pastor, eu assim já estou a liderar e assim e tal. Se for eu, ponho lá outro. Já vamos falar sobre isso. Pastor Júlio, fala-nos um pouco sobre isso. É correto abrir uma igreja porque em casa tem fome, porque dali vai vir alguma coisa? É um emprego assim com o objetivo de ter fundos, né, lucrativos para a sua própria pessoa? Well, vamos pensar assim. Sim. Toda motivação que não seja para dar glória a Deus, então não é de Deus. Alguém que diz, eu vou fazer isso em nome de Deus para o meu próprio benefício, então não é de Deus. Toda obra de Deus existe um objetivo: ganhar almas para Cristo. Todo aquele que quer abrir uma obra de Deus, se o objetivo final dele não for para ganhar almas para Cristo ou para edificar os santos de Deus, então é errado. Alguém que tem uma motivação baseada em finanças, naquilo que ele pode ter, o que é que eu posso obter sobre isso. E sabe que uns nem sequer é finanças. Tem uns que lutam por causa de finanças, Sim. Tem uns que é por causa de banga. Sim. Na nossa terra, porque quer ser chamado de pai. De pai, Meu Deus. corretamente. Então, toda essa motivação, se não der glória a Deus, por isso que a Bíblia diz, tudo que nós fazemos precisa ser movido e motivado pela fé. E precisa dar glória a Deus, porque tudo que nós fazemos precisa ser para a honra e glória de Deus. Amém. Se alguma coisa nós fazemos que não é para a honra de Deus e glória de Deus, então é pecado. O que nós fazemos, a Bíblia fala também em Romanos, que o que você faz sem fé é pecado. Então, nós não precisamos aqui estar a pensar que não são pastores. Quem vai, existem muitos aventureiros por aí hoje chamando-se de pastores, mas que não são pastores.
Então, todos que fazem essas coisas por outras motivações, que não seja para a honra e glória de Deus, não são pastores. Muito obrigada, pastor Judson. Está conosco aqui a Solange Miguel, ainda está conosco também a Vilma Antônio Francisco Alexandre, está conosco também o LP Silva, está conosco também o nosso querido pastor Antônio da Rocha, o irmão do nosso querido pastor Lourenço da Rocha. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Podem deixar as vossas questões, porque daqui a pouco nós vamos poder, então, os servos de Deus vão poder responder todas elas. Vamos continuar aqui na nossa sala. Pastor Lourenço, a questão de consagrações ou dos dons ministeriais, eles foram dados apenas para o gênero masculino e não o gênero feminino? Precisamos saber isso. Porque até sabemos que algumas igrejas consagram pastoras e tudo mais, mas são poucas que vimos evangelistas, são poucas apóstolas. O que se passa? Será que é muito mais os dons estão mais para o lado feminino e não masculino? Não. Biblicamente não. Porque os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo. E todos nós, homens e mulheres, fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, surgem situações dogmáticas. Alguns, por princípios, não é, dogmáticos, dizem que não pode. Não é? Por exemplo, uma mulher vai pastorear uma igreja onde o marido é seu membro. Está vendo? Então, no pensamento de Paulo, isso fica um pouco assim desequilibrado. Por quê? Porque Paulo foi muito contundente, não é? No aspecto feminino. Bom, eu não sei se Paulo era, mas Paulo às vezes também se tornava um pouco duro com as mulheres. Mas, biblicamente, nós não vimos nenhuma proibição, não é? Proibição que a mulher não pode exercer os dons ou ministério evangelístico. Acredito que em Portugal já há igrejas onde tem mulheres evangelistas. Brasil também já tem igreja. Quem sabe? Para as outras que ainda não os têm, pensar mais um bocadinho. Mas, biblicamente, não encontramos nenhuma proibição. Nenhuma proibição. Graças a Deus. Apesar que existem aquelas restrições, por exemplo, neste caso, não deve a mulher tomar dianteira. Mas também quando vamos ver o caso de Áquila e Príscila, vamos ver que Príscila tinha uma igreja na sua casa, onde ele era até líder. E outras mulheres que também foram líderes, mesmo nas cartas paulinas, vamos encontrar. Vamos ouvir também o pastor Judson. Pastor Judson, por favor. Amém. Olhando para a Bíblia, sim, olhando para o Novo Testamento, nem vou olhar para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento é bem claro, né? Nós vemos os sacerdotes sendo só masculinos. Então, isso aí já está arrumado no Antigo Testamento. Sim. No Novo Testamento, nós vemos, sim, essa figura de os dons de governo que Deus chama o homem para ser o governante. Por isso Paulo nos mostra e a Bíblia nos fala que o homem é o cabeça. Sim. E sendo o homem cabeça, então o homem os dons de governo, que é o dom de pastor e de apóstolo, nomeadamente esses dois, que são os dons de governo, nós olhamos para o Novo Testamento e vemos sempre que esses dons de governo, ou esses cargos ministeriais de governo são ocupados por homens, por cabeça. E eu costumo dizer assim, é tudo numa questão
daquilo como Deus criou. Deus criou o homem para ser o cabeça da casa. Sim. E isso não menospreza nunca as mulheres. As mulheres no ministério têm o seu lugar. Amém. Uma mulher pode ser uma mestra, uma mulher pode ser evangelista, pode ser uma profetisa, diaconisa. Nós temos vários, porque nós não podemos esquecer 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que nos fala que todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E nesse ministério temos o ministério de socorros, onde temos todos os outros ministérios ainda que podemos aqui abrir, que a Bíblia nos fala, Paulo nos fala em Romanos 12, fala em 1 Coríntios 12 também, vai nomeando tudo isso. Então, para esses dons de governo, em específico, sim, eu acredito que sim, a Bíblia mostra no Novo Testamento e no Antigo Testamento que são específicos para homens. Por quê? Deixa-me dizer aqui para a irmã. Sim. O normal para Deus é nós chegarmos a uma casa e ser o marido o cabeça da casa. Sim. E não ser a mulher a cabeça da casa. Certo. Então, o pastor deu até esse exemplo. Na igreja, funciona um pouco da mesma forma. O normal é o homem ser o cabeça. Agora, existem exceções. Existem, sim. Existem aqueles casos onde, por exemplo, numa casa onde o marido morreu, só tem a mãe. Será que a mãe, nós ouvimos muitas vezes aqui em Angola, as pessoas dizer, olha, a minha mãe é pai, ela é mãe e pai. Sim. Não é bem verdade isso. Mas ela ocupa um papel que supre mais ou menos esses dois locais. A mãe posiciona-se de uma forma onde ela está numa posição de governo em casa, então ela precisa ser autoridade naquela casa porque não existe homem. Então, nesses casos, em sítio onde não existe nenhum homem, aí a mulher até toma a frente. Sim. Mas o normal é nós seguirmos essa hierarquia do cabeça. Sim. O cabeça é ele que é o cabeça. Graças a Deus. Plenamente. Muito bom, muito bom. Estamos aprendendo muito aqui hoje. Pastor Júlio, vou voltar agora para o pastor da Rocha e a pergunta está sempre a seguir. Pastor da Rocha, nós temos aqui uma pergunta. Por que algumas consagrações ministeriais são cobradas para serem consagrados? Por que algumas consagrações ministeriais... mais ou menos, por que algumas pessoas são cobradas um valor para serem consagrados? Isso é correto? O que a Bíblia diz sobre isso? Não existe isso. Isso não existe. Tão sério assim? Não, isso é nepotismo espiritual. Isso não existe. Isso não existe porque o dom não se compra. Não se compra. Pastor, Sim. Porque eu também, ao ouvir essa pergunta, a minha resposta era exatamente como o pastor. Não existe. Não existe. Não pode existir. Não pode. Mas talvez, pastor, talvez, olhando para essa pergunta, talvez seja uma questão de organização. Talvez, imagine que a igreja não tem um local apropriado para fazer essa cerimônia. E a igreja tem de alugar um espaço onde vai passar essa cerimônia. Aí é outra coisa. Então, aí as pessoas, os participantes, Corretamente, vão fazer uma contribuições contribuição, e tal. porque nós estamos a alugar, estamos a fazer decoração, estamos não sei quanto. Agora, não propriamente para ser ordenado, consagrado, não. Aí... Isso não existe mesmo. É diabólico. É diabólico, é mesmo diabólico. E todos aqueles que foram consagrados seguindo este quesito estão em pecado. Estão em pecado? Sim, não tem como. Porque isso não se compra com dinheiro. Isso aconteceu em Atos, Sim. quando aquele homem, ao ver Pedro, me esqueço só aqui o livro, e ele disse que não, vende-nos também este. Pedro disse como? Até ele chamou filho da maldição. Isso mesmo. E aquelas pessoas que corrompem o líder para ele ser consagrado. Este até é pior, porque tanto o líder não são idôneos, não são espirituais. Por quê? Porque assim, eu, por exemplo, sou pastor.
Lá no centro onde eu estou, também tem pessoas que têm qualquer coisa. Tá vendo? É que essas pessoas... Isso nós temos, por isso é que o pastor tem que ter muita cautela. Pastor, desculpa, pastor. Às vezes a questão, ele não traz o envelope, mas ele começa a fazer muitas coisas na igreja, traz cadeiras, manda pintar já a igreja. Às vezes ele já está em pecado. Vai trazer um fato para o pastor e tal. Depois, daqui a um mês, vem para pastor, eu errei naquele lado. Quer dizer, tentar comprar o pastor. Mesma coisa no ministério. Mesma coisa no ministério. Só, quer dizer, o pastor vai recebendo muitas benesses por meio desse indivíduo, depois fica com aquele peso de consciência, não levar o indivíduo para o ministério, mesmo ele não tendo os requisitos. Sabe, irmã, uma das coisas que nós fazemos no nosso ministério para guardar a vida do ministro, do pastor, é fazer com que o pastor não tenha contato com o dinheiro da igreja. Sim. Muito bom. Sim. O pastor não conta dízimo, o pastor não conta oferta, o pastor não vê quem dá X, quem dá não sei quanto. E o cuidado que nós devemos ter, a irmã falou algo muito importante, que pode ser pelas coisas, pastor, não estou a abençoar a cadeira, não estou a fazer não sei quanto. É importante nós, como pastores, sermos sérios com isso. Olhar para a pessoa e dizer, meu irmão, nós vamos receber isso, glória a Deus. Mas eu quero que saiba que isso não muda nada que tem de ser feito nessa igreja. Corretamente. Não é o facto do irmão ser o que pintou a igreja, que construiu a igreja, que nos ofereceu essa igreja, que faz de ti o dono da igreja. Porque isso não vai dar, não vai te dar acesso ao altar, não vai te dar acesso à consagração, ao que você quiser. Não vai. Amém. Porque um pastor precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. O que precisa definir qualquer coisa na liderança tem de ser o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que tem de nos guiar a fazer as coisas. Nós não podemos ser guiados por envelopes, não podemos ser guiados por favores. Corretamente. O que nos guia é o Espírito Santo. E sempre que queremos acertar, precisamos ouvir Deus. Amém. Se somos guiados pelo Espírito Santo, então somos filhos de Deus. E por isso até, pastor, acrescentando, por isso é que tem muitos pastores que estão no bolso das ovelhas. Corretamente. Pastor cabe no bolso dessa. Sim. Vamos. Quando ele recebe sempre isso aqui, o pastor vai perder a vara, nem que ele cometa. O pastor vai começar a ultrapassar os seus pecados lá, e enquanto que o pecado já está fora. Tem uma outra questão muito, muito pertinente. Pastor Júlio, existem aquelas pessoas, aqueles líderes ou pastores, que para fazerem o chamado clínica pastoral, né, ouvir a ovelha sobre uma situação que ele tem, ele cobra um valor. Será que isso é certo ou é errado? Irmã, eu volto na mesma questão e a minha resposta é sempre a mesma. Sim. A pergunta é, isso dá glória a Deus? Isso glorifica a Deus de alguma forma? Tudo que eu faço, se não glorifica a Deus, é pecado. Cobrar, nós fomos chamados para ser apacentadores de ovelha. Nós fomos chamados para cuidar do povo. Então, se você, para cuidar do povo que foi chamado para cuidar, que você diz que foi chamado para cuidar, você cobra, é aquilo que Jesus diz. O verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas verdadeiras também conhecem a voz do seu pastor. Porque tem ovelhas falsas, pastores falsos. Sim. E esses, quando se juntam, tudo fica falso. Tudo fica falso. Porque, irmão, sinceramente, eu, como ovelha, e quero já falar para você que está nos ouvindo, se você está em uma dessas igrejas, onde para falar com seu pastor você precisa pagar, saia dessa igreja. Isso não é igreja. Sim. Isso não é igreja. Isso é outra coisa qualquer, mas não é igreja. Um servo de Deus, um pastor, não cobra para falar com as suas ovelhas. E se você precisa fazer isso, você está a ser enganado e você precisa sair e procurar outra igreja. Amém.
Procura outra igreja, vai noutra igreja, a primeira pergunta que você pergunta, quero falar com o pastor. Pastor, você vai cobrar para falar comigo ou não? Consultar corretamente. Se o pastor disser não, então fica ainda sentado nessa igreja, escuta a palavra, se lá tem palavra de Deus, porque senão, minha irmã, para de perder tempo, meu irmão, para de perder tempo, que você está a ser enganado. Isso não é pastor. Amém? É um aventureiro qualquer. É verdade. Está muito boa aqui a nossa conversa, mas já estamos bem pertinho do final, temos poucos minutos. Mas a outra pergunta que nós temos aqui, pastor, é a seguinte: como é que um obreiro ele deve viver para poder manter a sua vida em santidade com Deus? Porque nós falamos muito daquilo que não se pode. E agora queremos falar em poucos minutos como é que nós devemos viver para nos mantermos com Deus e não sairmos da presença de Deus. Fácil. Fácil. Palavra. Um filho de Deus precisa entender o que é mais precioso para ele. E não existe nada mais precioso para um filho de Deus do que a palavra de Deus. Você que é filho, você precisa entender a voz do teu pai. Sim. Você precisa conhecer o que é que o teu pai gosta e que não gosta. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E nós, como filho, queremos agradar. Agradar a Deus. E tudo que se faz sem fé é pecado. Então eu preciso viver para agradar o meu pai. Então o que é que eu faço? Eu preciso mergulhar na palavra para conhecer melhor o meu pai. Eu preciso ter um relacionamento com meu pai através da oração e a meditação na palavra. E isso sim vai fazer-me com que eu seja um homem mais espiritual. Que eu consiga entender as coisas espirituais mais do que as coisas carnais. Amém. Porque se nós lembrarmos o que Deus fala para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz: Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, para fazer tudo que nela está escrito. E então farás prosperar o teu caminho. Amém. Então, um obreiro, um filho de Deus, para ser próspero em todas as áreas da sua vida, seja ela espiritual e natural, precisa ser através da palavra de Deus. Você precisa investir tempo. Não tem como você dizer que é filho de Deus, que quer crescer em Deus e não investir tempo na palavra de Deus. Amém. Isso não existe. Amém. Por isso é que nós, todo filho de Deus, ou todo obreiro que não medita, não ora, vê Deus como alguém vê um avião lá no ar. Vemos o avião como pequeno, mas se ires no aeroporto, é gigante. corretamente. Quando nós estamos com a palavra, oração, vimos Deus assim. Mas quando nós nos afastamos desse esquisito que o pastor aqui falou, então vamos ver Deus muito distante. Nós estamos aqui também com a Isabel Francisco Vitem. Está conosco também a Natasha Barros. Ainda está conosco a doutora Camila Diogo. Está conosco também a Maria Bela Fernandes e tantos outros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Aqui temos uma pergunta, mas antes de fazermos essa pergunta, nós queríamos falar sobre ministros que, ao ministrarem na vida das pessoas, no processo do seu trabalho em Deus para com o seu povo, vemos que agem de uma forma que não muito correta, mas nós precisamos saber aqui se é correto ou não. Imaginemos um pastor que vai orar para uma ovelha, mas essa ovelha precisa ser pisada, né? Tem que colocar ela no chão para ser pisada. Eu não sei se o dom que nós recebemos, os dons que nós recebemos de pastor, de apóstolo e tudo mais, se eles funcionam mesmo assim. Pisar essa pessoa, às vezes tem que bater, às vezes tem que molhar, às vezes tem que queimar até com velas. É muitas situações que nós vemos nas redes sociais, porque está a tirar o espírito, porque está a fazer não sei o quê, e muitas profecias ali falsas e tanta coisa, muita confusão no meio daqueles que são chamados
para a obra de Deus. Pastores, dizem alguma coisa sobre isso? Pastor Calado, por favor. Eu acho que é assim, como eu disse, primeiro, um servo de Deus precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode nos guiar a fazer algo estranho. A Bíblia nos mostra que Jesus, certa vez, para curar um cego, ele cuspiu em terra e usou desse lodo, esse barro, para colocar nos olhos desse homem. E o homem foi curado. Mas Jesus fez isso uma única vez. E a Bíblia nos fala, você vê em João, vários versículos em João no capítulo 4, que Jesus, ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Jesus era guiado. Jesus já foi, tocou na língua também de alguém para ser curado. Mas quantas vezes Jesus fez isso? Uma de cada vez. Nós não podemos usar de uma experiência específica e fazê-la uma doutrina. Corretamente. Deus pode usar um homem a dizer, olha, dê uma bofetada para essa pessoa e o espírito demoníaco que está lá vai sair. Naquela uma vez, naquela uma instrução. Sim, não vai ser. Agora, aquele homem, não, eu já sei, a maneira de expulsar demônio é chapada com todo mundo. Até torna-se caricato isso. Não é assim que funciona. Meu Deus. Então nós vemos muitas malabarices hoje em dia, porque tem pessoas que nem sequer vivem das suas próprias experiências com o Espírito Santo. Sim. Mas é a experiência do que eu vi. Não, eu vi o pastor da Rocha, quando ele curou aquela mulher, eu vi aquela mulher assim, o pastor chegou lá, sentou nas costas dela e ela ficou curada. Então agora, a partir de hoje, para curar, precisa que tem isso também, vou começar a Essa vai ser a norma. Isso não é bíblico. Os filhos de Deus precisam ser guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo me disser, olha, use um copo d'água para essa pessoa, Sim. é para essa pessoa. A segunda pessoa que vem depois não vou dizer que também vou curar com água. Corretamente. Existia um homem na Inglaterra, um pastor chamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, ele é chamado também o pai da fé para as pessoas que o conhecem, porque ele era um homem muito ousado na palavra de Deus. Ele era um homem que aprendeu a ler já como adulto. E desde que começou a ler, só leu uma única coisa na vida dele, o Novo Testamento. Ele nem aceitava ler a Bíblia inteira. Ele só lia o Novo Testamento. Mas ele creu naquelas verdades tão fortemente que tão registrado, mais de 9 pessoas que ele o ressuscitou. Essas são as pessoas que estão registradas em cartório. Sim. Significa pessoas que já tinham certidão de óbito, que estavam para ser enterrado, e ele foi lá e ressuscitou. O cartório teve que fazer outra certidão. Olha, fulano ex-morto. Benção. Agora Já ressuscitou. Ex-morto. então vivo. nós vimos que no ministério dele há um episódio que trouxeram alguém, um cadáver na frente dele. E ele chegou e falou para aquele cadáver, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o cadáver continuou lá. Ele pegou aquele cadáver, atirou na parede, eu disse, levanta-te e anda. E o cadáver nada. A igreja toda escandalizada. Ele pegou novamente o cadáver, atirou para a parede, levanta e anda em nome de Jesus. Toda a igreja escandalizada, os familiares já escandalizados, quase a irem por cima do pastor. Ele nada. Ele pegou a terceira vez, lançou contra a parede, levanta-te e anda. A pessoa mal bateu na parede, bum, o cadáver levantou. E começou logo. Começou. Benção. Agora, faz isso uma doutrina? Não. De pegar e atirar pessoas na parede? Não. Então, essas práticas que não são guiadas pelo Espírito Santo não devem ser seguidas. Corretamente. Eu concordo Amém. plenamente Sim, pastor da com Rocha. o pastor. Concordo. Sim. Porque aquilo que Deus não... Quer dizer, o homem procura inventar coisas. Quer dizer, Deus não lhe deu, mas ele não tem também, porque quem não tem não pode dar. Então, as coisas, quando é do Espírito Santo, fluem normalmente. Isso. Acontecem normalmente. De que você tem a chamada,
tens aquela afinidade com Deus e com o Espírito Santo, tudo na normalidade. Nós vimos hoje pessoas que põem a mão na cabeça, depois põem a perna atrás, dá-te um toque, você cai lá logo. Quer dizer, se ninguém cair na igreja, não pregou, é complicado. Então estamos a ver essas situações a acontecerem. Também é falta de conhecimento, falta de conhecimento por parte de alguns obreiros. E o conhecimento está bem aqui. O conhecimento está bem aqui. Hoje já temos institutos bíblicos, temos, as pessoas têm que também fazer uma formação bíblica. É importante. A conversa está muito boa, mas já chegamos ao fim. Uau! Já! Glória. Chegamos ao fim, até já passamos do tempo. Tudo que é bom não demora. Não demora. Queremos agradecer aqui a presença do nosso pastor Judson Calado. Nosso pastor, muito obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. Pastor Lourenço da Rocha, muito obrigada por ter vindo. Nós é que agradecemos. E eu sei que muita gente que ouviu aqui hoje vocês vai precisar consultar para mais coisas. Exatamente. E eu vou pedir aqui ao pastor Judson que deixe aqui o seu contato, a tua rede social. Fala um pouco sobre o Rema e tantas outras coisas, porque lá em casa precisamos também ouvir. Amém. Como disse o pastor Lourenço, eu quero aconselhar você que ama a Deus. Você que ama a Deus, procure obter mais conhecimento. Eu sou professor da Escola Bíblica Verbo da Vida, que está aqui localizada no Camama, aqui bem perto das bombas da Total. Essa escola Verbo da Vida, que também é chamada Escola Rema, é uma escola que forma os filhos de Deus no conhecimento da palavra de Deus. É uma escola que é interdenominacional. Nós temos pastores que estudam na nossa escola e uma coisa nós garantimos. Ao estudar nessa escola, você só vai aprender a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus nos confronta. E quando somos confrontados com a palavra de Deus, só temos uma opção. Ou mudar o nosso jeito de ser, ou fugir da presença de Deus, porque é a sua palavra. Então, venha fazer a escola bíblica. Ainda estamos com as matrículas abertas, estamos no último mês, acho que o mês de abril vai ser o último mês, até dia 15, que nós teremos ainda vagas para este ano letivo, estamos na segunda matéria, e é uma escola que completa-se em 2 anos, então você é bem-vindo a frequentar essa escola. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, querido pastor. Pastor Lourenço da Rocha, eu acho que vai falar um pouco sobre o IBA e vai falar também um pouco sobre a nova obra literária. Corretamente. Estamos graciados, não é? Por este grande programa, continuamos a convidar. Vamos sim. Corretamente. Portanto, nós lançamos a nossa primeira obra literária com o tema Será que Lilith foi a primeira esposa de Adão? Esse foi lançado em 2022. A segunda nossa obra literária são frases que podem resolver os problemas que você está a viver. Esta agora, a terceira, que vai sair já em julho, será lançado em julho, o avanço do islamismo em Angola. A obra já está pronta, está-se a fazer os últimos remates. Portanto, nós decidimos fazer pesquisas muito fortes acerca do islamismo em Angola. Nós sabemos que o islamismo ganha, cada dia que se passa, passos, e nós, a igreja, às vezes ficamos parados sem sabermos o que fazer. Portanto, neste livro nós estamos a trazer o que é o islamismo, estamos a trazer como é que eles vieram em Angola, como é que eles apareceram e quais são as estratégias que eles têm para tornar de Angola um Estado islâmico. E nós não podemos permitir isso. Então, lá neste livro, trazer muitas dicas que nós podemos alavancar para então quebrarmos ou mitigarmos essa velocidade do islamismo em Angola. Por outro, os meus contatos são os 926 04 94 47. No Facebook, Ivan Lourenço Manuel da Rocha. YouTube, Ivan Lourenço Manuel da Rocha.
Muito obrigada a todos vocês aí em casa. Nós vamos ter mesmo que nos despedir. Muito obrigada por estar aí conosco do outro lado. Contamos consigo. Até já. Bye bye. Estamos juntos daqui mais a 15 dias. Mentes Renovadas podcast a partir do YouTube e podcast Mentes Renovadas a partir do Facebook. Siga a página, coloque like e ajude a página a crescer. Lá bem abaixo do rodapé nós temos ali o nosso IBAN. Permita e ajuda esta página a permanecer no ar. Precisamos da tua ajuda para que possamos estar aqui aprendendo da parte de Deus. Tchau, tchau. Shalom. Shalom. Já? Estamos dispensados? Oração. Ora primeiro. Sim. Pastor Lourenço. Pastor. Nosso Deus, nosso Pai, Glória a Jesus. somos gratos a Ti, Senhor, Amém. porque o Senhor nos tem dado força. Aleluia. Obrigado por estar conosco durante esses momentos Obrigado, que nós meu tivemos Pai. em compartilhar a Tua palavra. Aleluia. Continua a nos abençoar com esses ministérios, Senhor. Aleluia. E pedimos que a Tua graça possa, Senhor, ficar nas nossas vidas a cada dia que se passa. Aleluia. Cuide dos nossos afazeres, as nossas igrejas onde nós somos líderes. Jesus. O nosso chamado, Senhor, colocamos no trono da Tua graça. Glória. Abençoa o Teu servo, pastor Judson. Abençoa a diaconisa Herculano. Aleluia. A equipe, Senhor, que esteve aqui, da produção. Colocamos tudo no trono da Tua graça. Toma-nos, É o que Senhor, nós nas te Tuas agradecemos mãos. em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Amém. Pai. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada.